Santos e São Paulo, 17 de fevereiro de 2004. O barulho das ondas se misturava ao murmúrio dos hóspedes no saguão do Hotel Maresias, um estabelecimento de médio porte que, desde os anos 70, recebia turistas na orla da praia. Era terça-feira, fora da alta temporada, mas o movimento ainda era considerável. A recepção de mármore bege, com seu balcão de madeira escura e plantas ornamentais nos cantos, mantinha o ar de elegância desbotada que caracterizava os hotéis daquela geração. Às 15h42, conforme registrado no livro de entrada, Cristina Almeida, 32 anos, apresentou seu documento de identidade e assinou a ficha de hospedagem. Carregava apenas uma mala de tamanho médio, cor bordô e uma bolsa a tiracolo. O recepcionista, Rafael, anotou que ela havia reservado o quarto 203 por 3 noites. No campo motivo da viagem, ela escreveu apenas descanso. Poderia me indicar um restaurante tranquilo para o jantar? Perguntou Cristina, enquanto guardava o cartão-chave no bolso da calça jeans. O cabelo castanho preso em um coque improvisado e os óculos de armação fina davam a ela um ar discreto. Rafael recomendou o Cantinho do Mar, a 2 quadras dali. A moqueca deles é a melhor da cidade, garantiu, entregando-lhe um mapa turístico. As câmeras de segurança do hotel captaram Cristina subindo as escadas até o 2º andar, arrastando sua mala pelo corredor de carpete azul marinho gasto nos cantos, até a porta do quarto 203. Às 16h05, ela entrou no quarto e fechou a porta. As gravações mostram que, por volta das 17h40, ela saiu sozinha, usando óculos escuros e carregando apenas a bolsa menor. Nas imagens, parecia tranquila. O sistema de segurança registrou seu retorno ao hotel às 21h53. Ela parou brevemente no bar do lobby, onde pediu um drink, segundo o barman Sérgio Mendes. Ela tomou uma caipirinha de limão. Trocamos algumas palavras sobre o clima. Comentou que estava ali para reorganizar os pensamentos, após uma separação recente, declarou posteriormente à polícia. A última imagem de Cristina foi capturada às 22h17, quando ela entrou novamente em seu quarto. O que aconteceu depois permanece um dos maiores mistérios do litoral paulista. Na manhã seguinte, às 10h25, a camareira Maria Lúcia bateu na porta do quarto 203 para a limpeza diária. Sem resposta após 3 tentativas, usou a chave mestra para entrar, seguindo o protocolo do hotel. O que encontrou a deixou perplexa. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela. No banheiro, não havia produtos de higiene pessoal. O armário estava vazio. Não havia nenhum sinal de Cristina ou de seus pertences. Parecia que o quarto nunca tinha sido ocupado, relatou Maria Lúcia em seu depoimento. Se não fosse pelo registro na recepção, eu juraria que ninguém tinha entrado ali. A ausência de Cristina no café da manhã não havia despertado suspeitas, já que muitos hóspedes preferiam dormir até mais tarde. Mas a cama intocada e o desaparecimento completo de seus pertences acionaram o alerta. O gerente diurno, Antônio Pereira, imediatamente verificou as gravações das câmeras de segurança. A conclusão era inquietante. Desde o momento em que entrou no quarto 203, às 22h17, Cristina Almeida nunca mais foi vista saindo dele, ou de qualquer outra parte do hotel. Às 13h40 daquele mesmo dia, após uma busca inicial sem sucesso, a Polícia Civil foi acionada. Uma mulher havia desaparecido dentro das dependências do Hotel Maresias, sem deixar vestígios. Há 5 dias se passaram e ainda não temos nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Cristina Almeida. A declaração do delegado Renato Gomes, responsável pela investigação, ecoou nos jornais locais e começou a ganhar repercussão nacional. O caso da mulher que se evaporou de um hotel no litoral paulista intrigava a todos. Como alguém poderia desaparecer em um ambiente fechado, monitorado por câmeras, sem deixar nenhum rastro? O Hotel Maresias, construído em 1972 e considerado um dos mais tradicionais da região, nunca havia enfrentado uma situação semelhante. Com 87 quartos distribuídos em 5 andares, o estabelecimento não era grande o suficiente para esconder muitos segredos. Cada canto foi vasculhado: porão, lavanderia, cozinha, dutos de ventilação, caixas de água, até mesmo o telhado. Nada foi encontrado.
Estamos trabalhando com todas as hipóteses possíveis, afirmou o delegado em coletiva de imprensa, desde uma saída não registrada pelas câmeras até um possível crime. As gravações das 16 câmeras de segurança foram analisadas exaustivamente. Nenhuma mostrava Cristina, deixando o hotel após entrar no quarto 203. A única saída possível, sem ser captada pelas câmeras, seria pela janela do quarto, que dava para um pequeno pátio interno do segundo andar. Porém, além da queda de aproximadamente 4 metros, qualquer pessoa que utilizasse essa rota precisaria passar pela área da lavanderia, onde funcionários trabalhavam 24 horas por dia. No 6º dia de desaparecimento, Helena Almeida, mãe de Cristina, chegou a Santos. Aos 64 anos, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado pela angústia, ela se hospedou no mesmo hotel, insistindo para ficar exatamente no quarto 203. Quero sentir o que minha filha sentiu. Quero entender o que aconteceu aqui, declarou, segurando a foto de Cristina diante das câmeras de TV. Helena trouxe consigo informações importantes. Sua filha havia finalizado o divórcio 3 meses antes, após descobrir uma traição do marido. A viagem a Santos era uma tentativa de recomeçar. Ela me ligou na noite em que chegou, por volta das 19 horas. Estava calma. Disse que tinha jantado em um restaurante perto do hotel e que planejava passar o dia seguinte na praia, relatou. Essa ligação foi confirmada pelos registros telefônicos, tornando-se a última comunicação conhecida de Cristina. A partir daí, seu celular permaneceu desligado. As investigações no apartamento de Cristina, em São Paulo, não revelaram nada suspeito. Seus amigos descreveram-na como reservada, mas estável emocionalmente, sem tendências depressivas ou suicidas. Enquanto isso, no Hotel Maresias, a rotina continuava alterada. A ocupação caiu drasticamente, com cancelamentos diários. Os funcionários eram abordados por jornalistas na entrada e saída do trabalho. Boatos começaram a circular pela cidade. Um hóspede misterioso teria sido visto conversando com Cristina no bar. Ela estaria envolvida em um esquema de tráfico de drogas. O hotel esconderia uma rede de túneis antigos, remanescentes da época em que a região abrigava contrabandistas durante a Segunda Guerra. Nosso estabelecimento tem 32 anos de tradição e excelência. Estamos tão interessados quanto as autoridades em esclarecer esse mistério, declarou Eduardo Santos, proprietário do hotel, em um comunicado oficial. Nos bastidores, porém, a administração pressionava a polícia para encerrar as buscas nas dependências, alegando prejuízos financeiros. Os hóspedes que estavam no hotel na noite do desaparecimento foram identificados e interrogados. Nenhum relatou ter visto ou ouvido algo suspeito. O casal do quarto 205, vizinho ao de Cristina, afirmou ter chegado ao hotel após as 23 horas e ido direto dormir. O hóspede do quarto 201 estava em uma festa na cidade e só retornou pela manhã. Após 2 semanas, sem avanços significativos, o caso começou a esfriar. A mídia reduziu a cobertura. O delegado Gomes, pressionado por outros casos, designou apenas 2 investigadores para continuar as apurações. Helena Almeida retornou a São Paulo, carregando consigo apenas a dor e a incerteza. O Hotel Maresias tentava, aos poucos, recuperar sua normalidade, apesar da sombra que agora pairava sobre sua reputação. Foi então que algo inesperado aconteceu, reacendendo todas as suspeitas. 28 de fevereiro de 2004, 11 dias após o desaparecimento de Cristina Almeida. O movimento no Hotel Maresias continuava abaixo do normal, com apenas 40% dos quartos ocupados. A gerência havia implementado uma promoção especial de final de verão, na tentativa de atrair hóspedes e desvincular a imagem do estabelecimento do caso, que agora era conhecido em todo o país. Naquela manhã de sábado, as camareiras Denise Oliveira e Juliana Santos foram designadas para fazer uma limpeza profunda no quarto andar, incluindo áreas que não estavam em uso regular. O gerente Eduardo Santos havia decidido disponibilizar mais quartos para a promoção, incluindo alguns que normalmente ficavam fechados durante a baixa temporada. Começamos pelo corredor norte, que estava praticamente vazio, contou Denise em seu depoimento. Quando chegamos ao quarto 405, percebi algo estranho.
A porta estava trancada, mas havia marcas recentes no pó acumulado na maçaneta. O quarto 405 ficava no final do corredor, próximo à saída de emergência. Segundo os registros oficiais do hotel, aquele quarto em particular não era utilizado há pelo menos 2 anos, desde uma infiltração que danificara parte do teto. Funcionava ocasionalmente como depósito de materiais de limpeza e roupas de cama extras. Juliana usou a chave mestra para abrir a porta. O cheiro de mofo e poeira era esperado em um ambiente fechado por tanto tempo. As cortinas estavam fechadas, deixando o quarto na penumbra. Quando acenderam as luzes, tudo parecia normal. Uma cama de casal coberta por um plástico protetor, um armário antigo de madeira escura, uma escrivaninha com uma TV ultrapassada e um banheiro pequeno típico dos quartos mais antigos do hotel. Decidimos começar limpando o banheiro, continuou Denise. Juliana foi verificar o armário para guardar nossos produtos de limpeza enquanto eu trabalhava. O que aconteceu a seguir mudaria completamente o rumo das investigações. Quando abri a porta do armário, quase caí para trás, relatou Juliana, tremendo ainda durante o depoimento horas depois. Uma mala bordô estava lá dentro, perfeitamente arrumada, como se tivesse sido colocada com cuidado. A mala era inconfundível, tamanho médio, cor bordô, com uma etiqueta de identificação pendurada na alça. O nome na etiqueta, Cristina Almeida. As camareiras imediatamente chamaram o gerente. Eduardo Santos chegou em minutos, visivelmente perturbado. Sem tocar em nada, ele chamou a polícia. Menos de 1 hora depois, o quarto 405 estava isolado com fitas de isolamento, e peritos da Polícia Civil examinavam cuidadosamente a mala e o ambiente. Dentro da mala, tudo estava meticulosamente organizado. Roupas dobradas, um nécessaire com produtos de higiene pessoal, um livro de autoajuda com um marcador na página 37, documentos pessoais incluindo o RG e cartões de crédito, e um diário com anotações que terminavam em 16 de fevereiro, um dia antes de seu check-in no hotel. O único item faltando era o celular de Cristina. A perícia confirmou através das impressões digitais. Aquela era, sem dúvida, a mesma mala que Cristina havia trazido para o hotel. As câmeras de segurança mostravam claramente o momento em que ela entrou no estabelecimento carregando-a. As mesmas câmeras, no entanto, não registraram nenhuma movimentação de pessoas carregando objetos semelhantes em direção ao quarto andar nos dias subsequentes. Como uma mala pode subir 2 andares sem ninguém a carregar? Questionou o delegado Renato Gomes em uma reunião emergencial com sua equipe. E por que escondê-la em um quarto supostamente desativado? A descoberta levantou questões cruciais. Quem tinha acesso às chaves do quarto 405? Por que os registros do hotel indicavam que o quarto estava inutilizado se apresentava condições de uso? Como a mala de Cristina foi transportada do 2º para o 4º andar sem ser detectada pelas câmeras? Eduardo Santos, visivelmente nervoso, apresentou os registros de acesso às chaves mestras. Segundo o livro de controle, apenas 4 funcionários tinham autorização para acessar todos os quartos. Ele próprio, o gerente noturno Marco Andrade, o chefe de manutenção Pedro Oliveira e a governanta responsável pelas camareiras, Regina Duarte. O quarto 405 realmente sofreu uma infiltração em 2002, explicou Santos. Mas os reparos foram concluídos no ano passado. Decidimos mantê-lo fora de uso regular porque a demanda não justificava sua reabertura. Ocasionalmente, usamos para armazenar materiais. A análise do quarto 405 revelou outras inconsistências. Apesar da poeira acumulada em boa parte dos móveis, a cama não tinha o mesmo nível de sujeira. O banheiro, embora não recentemente limpo, apresentava traços de uso, resíduos de sabonete na pia e umidade no box do chuveiro. Este quarto foi utilizado recentemente, concluiu o perito criminal André Mendonça, provavelmente nos últimos 15 dias. Enquanto os investigadores trabalhavam, uma multidão de jornalistas se aglomerava na entrada do Hotel Maresias. A notícia do encontro da mala vazara, reacendendo o interesse nacional pelo caso. Helena Almeida foi imediatamente contatada e retornou a Santos naquela mesma noite. O mistério agora tinha um novo epicentro, o quarto 405. E a pergunta que ecoava na mente de todos não era mais apenas onde estava Cristina Almeida,
Mas quem no Hotel Maresias sabia o que realmente havia acontecido com ela? O Hotel Maresias fechou suas portas ao público na manhã seguinte à descoberta da mala. Uma operação policial de grande escala foi montada, com a presença de investigadores da capital e até mesmo um especialista em crimes complexos enviado pela Polícia Federal. O estabelecimento, que por 3 décadas havia sido símbolo de hospitalidade no litoral paulista, transformou-se em uma cena de crime hermeticamente fechada. Todos os funcionários foram novamente interrogados, desta vez com foco nas inconsistências dos depoimentos anteriores. O acesso ao quarto 405 tornou-se o centro das investigações. De acordo com os registros eletrônicos de abertura de portas, aquele quarto específico havia sido acessado 6 vezes nos últimos 10 dias, sempre após a meia-noite e antes das 5 da manhã. Os registros mostram que a chave mestra do gerente noturno, Marco Andrade, foi utilizada em todas essas ocasiões, revelou o delegado Gomes em uma reunião restrita com Helena Almeida. Estamos prestes a confrontá-lo com essa informação. Marco Andrade, 47 anos, trabalhava no Hotel Maresias há mais de uma década. Discreto e eficiente, era considerado um funcionário exemplar, raramente faltando ao trabalho. Sua função incluía supervisionar o hotel durante o período noturno, gerenciar emergências e garantir a segurança dos hóspedes. Viúvo, morava sozinho em um pequeno apartamento a 10 minutos do hotel. O interrogatório de Marco começou às 14h do dia 1º de março. Inicialmente, ele manteve a mesma versão apresentada anteriormente. Não havia notado nada de incomum na noite do desaparecimento de Cristina e não tinha conhecimento sobre como sua mala poderia ter sido transportada para o quarto 405. A estratégia dos investigadores mudou quando apresentaram os registros eletrônicos de acesso. Marco empalideceu visivelmente. O senhor acessou o quarto 405 repetidas vezes após o desaparecimento da senhora Almeida. Por quê? Questionou o delegado. Após um longo silêncio, Marco pediu um advogado. A conversa foi interrompida e retomada 2 horas depois, com a presença de um defensor público. Foi então que a verdade começou a emergir, não de uma só vez, mas em fragmentos relutantes. O quarto 405 não estava oficialmente em uso, mas era ocasionalmente utilizado, admitiu Marco, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eduardo sabia disso. Vários funcionários sabiam. Pressionado, ele revelou que o quarto funcionava como uma espécie de suíte secreta, usada para encontros discretos, para hospedar amigos de funcionários sem registro oficial e até mesmo para guardar temporariamente objetos de valor esquecidos por hóspedes, que depois eram encontrados e devolvidos, garantindo gorjetas generosas. Sobre Cristina Almeida, Marco hesitou, o suor escorrendo por sua testa. Eu a vi naquela noite, depois que ela entrou no quarto 203. Segundo seu depoimento, por volta das 23h30, Marco recebeu uma ligação na recepção. Era Cristina, solicitando assistência com o ar-condicionado de seu quarto. Ele subiu para verificar o problema. Quando cheguei lá, percebi que ela havia consumido bebida alcoólica. Estava ansiosa, falando sobre como precisava desaparecer por um tempo, reorganizar a vida, relatou. Ela mencionou o ex-marido, disse que ele estava seguindo-a, que não a deixava em paz. A versão de Marco era que Cristina havia pedido ajuda para sair do hotel sem ser notada. Ele alegou ter sugerido que ela esperasse até a troca de turno, quando poderia sair pela porta dos fundos, área não coberta por câmeras. Negou veementemente qualquer envolvimento em sua morte ou desaparecimento. No entanto, seu depoimento desmoronou quando os investigadores revelaram algo que haviam mantido em segredo. As imagens da câmera do corredor do 2º andar mostravam Marco saindo do quarto 203 às 00h47, carregando a mala bordô de Cristina. Confrontado com essa evidência, Marco finalmente quebrou. O que se seguiu foi um relato perturbador. Segundo ele, Cristina realmente havia solicitado ajuda com o ar-condicionado. No quarto, eles começaram a conversar. Ela estava inquieta, consumindo vodka de uma garrafa pequena que trazia na bolsa. A conversa evoluiu para um flerte, depois para uma discussão quando ele fez avanços indesejados. Ela ameaçou denunciar meu comportamento à gerência. Entrei em pânico.
confessou Marco, agora aos prantos. Tentei apenas silenciá-la, cobri sua boca com a mão. Ela lutou. Caiu e bateu a cabeça na quina da mesa de cabeceira. De acordo com Marco, Cristina perdeu a consciência imediatamente. Após verificar que não havia pulso, ele entrou em desespero. Temendo pela carreira e liberdade, decidiu ocultar o incidente. Liguei para Pedro, o chefe da manutenção. Nós já havíamos encoberto outras situações antes. Nunca algo tão grave. Apenas pequenos incidentes com hóspedes problemáticos. Pedro Oliveira, interrogado separadamente, confirmou a história. Juntos, eles embrulharam o corpo de Cristina em um saco de lençóis sujos da lavanderia e o transportaram pelo elevador de serviço até a garagem subterrânea. De lá, usaram a caminhonete de manutenção do hotel para levar o corpo até uma área de mata na estrada do Rio Preto, a aproximadamente 15 quilômetros do hotel. A mala eu a levei para o quarto 405 porque precisava verificar se havia algo que pudesse incriminar o hotel, explicou Marco. Pretendia me desfazer dela depois, mas nunca encontrei o momento certo. As buscas na área indicada por Marco e Pedro começaram imediatamente. No dia 3 de março, após 36 horas de trabalho intenso, a equipe forense localizou restos mortais parcialmente enterrados, junto com fragmentos de tecido que correspondiam às roupas que Cristina usava na última vez em que foi vista. A confirmação veio através de exame de DNA. Cristina Almeida havia sido encontrada. Em 5 de maio de 2004, Marco Andrade foi condenado por homicídio culposo com ocultação de cadáver. Pedro Oliveira recebeu uma pena menor por cumplicidade. Eduardo Santos, o gerente-geral, foi indiciado por obstrução de justiça ao comprovar-se que havia manipulado registros do hotel para ocultar o uso irregular do quarto 405. Uma investigação mais ampla revelou que o Hotel Maresias mantinha práticas questionáveis há anos, incluindo um sistema paralelo de reservas que não apareciam nos registros oficiais. 3 outros funcionários foram indiciados por crimes diversos. Helena Almeida processou o hotel por danos morais e negligência, utilizando a indenização recebida para criar a Fundação Cristina Almeida, dedicada a ajudar mulheres vítimas de violência. Em uma entrevista concedida 1 ano após o desfecho do caso, Helena segurava a mala bordô de sua filha, agora devolvida pela polícia após o encerramento do inquérito. Essa mala voltou para mim, mas minha Cristina nunca mais voltará, disse, com os olhos marejados. O que mais me dói é saber que se as câmeras do hotel funcionassem corretamente, se alguém tivesse verificado os registros de acesso naquela mesma noite, talvez minha filha ainda estivesse viva. O Hotel Maresias fechou definitivamente suas portas em setembro de 2006, após 2 anos de ocupação mínima e prejuízos constantes. O prédio permaneceu abandonado por anos, tornando-se uma espécie de atração mórbida para curiosos, até ser completamente demolido em 2023 para dar lugar a um condomínio residencial de luxo. Na placa de inauguração do novo empreendimento, não há menção ao antigo hotel. Mas entre os moradores mais antigos de Santos, a história de Cristina Almeida e do quarto 405 continua sendo contada como um lembrete sombrio de que, às vezes, os lugares que deveriam nos oferecer segurança podem esconder os segredos mais obscuros. E em toda a orla, é comum ouvir pais advertindo seus filhos antes de viagens. Sempre avise onde está. Nunca fique sozinho em lugares desconhecidos. Lembre-se do que aconteceu no Hotel Maresias.